Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. No início da reunião, certo irmão aqui presente orou e eu quero fazer essa oração de olhos abertos, né? Que a realidade da palavra possa ser aplicada em nossos corações nessa manhã, que os nossos corações possam ser encontrados como aquele solo que foi revirado, foi mexido, preparado para receber a boa semente, e que ela venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Nós vamos tomar nossas Bíblias, vamos ler algumas porções. Na sequência, eu vou dizer qual é a direção, o encargo que tenho no meu coração para estar compartilhando com os irmãos. Marcos, capítulo 12, primeira citação. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. A palavra de Deus assim diz, repetindo, Marcos 12, 28 em diante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Outra porção, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do versículo 25. Assim diz a palavra. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o até uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. E disse, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Outra passagem, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E aqui nós vamos ler
a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E por fim, uma última menção, Colossenses capítulo 1, bem pertinho aí. Colossenses capítulo 1, apenas um único versículo, que é o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te pedimos, no precioso nome do teu santo Filho Jesus Cristo, abra a tua palavra para nós nesta manhã. Continue a ganhar o nosso coração para ti mesmo. Fala, pois desejamos te ouvir. Glorifica o nome do teu Filho no meio do teu povo nesse tempo. Que o Espírito Santo possa estar livremente passeando em nós, entre nós, pois somente ele pode interpretar a palavra em nossos corações. Nós oramos no precioso nome do teu Filho. Amém. Permita-me então dizer qual é a carga, qual é a direção que eu tenho no meu coração para estar compartilhando com os meus irmãos nessa manhã. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De certa forma, vamos dar um passo seguinte diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos falado já anteriormente, através de outros irmãos também. E que o Senhor nos dê graça nesta manhã para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos entender verdadeiramente o que significa amar o próximo como a si mesmo. Mas nós vamos inicialmente começar a fazer uma pequena reflexão no último texto que eu li para vocês, que foi Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um texto extremamente rico. É interessante notar que nessa passagem não está escrito que nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu poder, reino do seu domínio, reino da sua riqueza, reino da sua luz. Ainda que todas essas pequenas características estão inseridas. Mas o Espírito Santo trouxe ao coração do apóstolo Paulo que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. É muito interessante e isso nós precisamos pensar. E essa palavra amor que aparece aí é a palavra mais elevada que nós temos nas Escrituras para definir amor, que é o ágape. É um amor supremo, um amor pleno. Então isso precisa de fato tocar nossos corações. Aí a pergunta que eu faço para os meus irmãos nessa manhã, ao meu próprio coração: quais são as implicações de fazermos parte de um reino amoroso? Essa é a pergunta que devemos fazer. Quais são as implicações de fazermos parte do reino do Filho do amor de Deus? O que isso significa na prática? Na prática. Nós precisamos responder essas questões. Irmãos, eu posso dizer inicialmente que isso é grandioso demais. Quando nós não temos mais nada o que falar para exaltar, isso é grandioso demais. E é um fato. Irmãos, o que o Senhor, agora, para nós, o que o Senhor espera de uma igreja que está imersa, mergulhada, que habita no reino do Filho do amor divino? O que o Senhor espera dessa igreja? Essa é a grande questão que nós temos que levantar. Se nós formos imersos nessa realidade do amor, então o Senhor olha para nós como seu povo e Ele espera algo. E eu aqui separei pelo menos 3 realidades
três realidades que o Senhor espera dessa igreja que está imersa no amor do Filho de Deus. Primeiro, que ela expresse de modo prático o amor. Primeiro. A segunda realidade que o Senhor espera de uma igreja que está imersa no amor, que ela tenha um espírito de compaixão. Que ela tenha um espírito de compaixão. E a terceira expectativa do nosso Deus em relação à igreja que está imersa no amor do seu Filho é que a humildade seja a sua insígnia, ou seja, a sua patente mais elevada. Então nós temos o amor, nós temos o espírito da compaixão e nós temos a humildade. É exatamente essas três realidades. Há tantas outras que poderiam ser mencionadas aqui. Mas essas três realidades, de fato, são realidades que o Senhor espera encontrar no meio do seu povo. Irmãos, o que eu vou dizer agora, uma frase, não é chavão. E essa frase, na realidade, é como aquela peça de ouro que está toda empoeirada. E nós precisamos polir e ver toda a beleza novamente dela destacada. Adalberto, eu tenho uma notícia para você. Jesus te ama. Mas isso virou um chavão muito forte no nosso andar, que parece que essa palavra, essa expressão não impacta mais no nosso coração. Jesus ama a cada um de nós. E o mais surpreendente, Muriel, Ele me ama também. Ele me ama. Quando a gente pensa na palavra de Deus, nós temos vários textos que nos mostram isso. Cristo nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Não é isso? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele nos amou, Sidão. Ele nos amou a ponto de se entregar a si mesmo por nós. Então você é alvo, fruto desse amor. Agora, o que mais surpreendente, como que Ele pode me amar, sendo que sou cheio de mim mesmo, impuro, complicado? Como é que Ele pode me amar? Eu faço a pergunta a Ele com respeito a mim mesmo. Como Ele pode nos amar, irmãos? O amor dele é inexplicável. Não há como nós explicarmos o amor de Deus. Apesar dele conhecer o nosso egoísmo, a nossa pecaminosidade, Ele não desiste de nós. Ele nos ama. Sandra, você é alvo do amor de Cristo. Jane, você também. Todos nós somos alvos desse amor tão glorioso. O reino do Filho do amor de Deus é inexplicável. E esse amor maravilhoso, nós não precisamos ir lá, mas em Romanos 5,5 está dito lá que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Mariângela, o amor já está aí, que o Espírito Santo já derramou. Ele está habitando aí. Nós somos alvos desse maravilhoso amor. Nós estamos, queridos irmãos, imersos, mergulhados, inseridos nesse amor maravilhoso. Então, o que o Senhor espera de um povo, de uma assembleia banhada com este amor divino? O que Ele espera? Aí nós já vimos dito, que esse amor seja revelado na prática, que haja um espírito de compaixão nessa assembleia e que a humildade seja a sua insígnia. Fora isso, irmãos, o que estamos fazendo aqui? A grande questão é, como, então, podemos manifestar esse amor de modo prático? Essa é a grande questão. Prático. E nós vamos considerar, então, vocês se lembram da primeira porção de Marcos capítulo 12? Se vocês quiserem colocar os olhos novamente, eu vou fazer apenas algumas observações. Então chega lá um dos escribas, ele tinha ouvido uma conversa do Senhor Jesus com outros e ele percebeu que Jesus havia respondido muito bem. Então ele vai perguntar para Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Jesus então, ele responde, como já foi dito, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Aí ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. E Jesus engata na sequência, dizendo para aquele escriba, e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o ponto. Amarás ao próximo, o teu próximo como a ti mesmo. Muito importante para nós. Os irmãos se lembram que quando anteriormente eu tratei do assunto também sobre o amor entre os irmãos, eu peguei uma passagem como esta, mas só que eu lembrei os meus irmãos, lá de João capítulo 3, versículo 34 e 35, que diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é isso? Então Jesus falou de um novo mandamento para nós. Aí nós fizemos uma observação para os amados, que este amor do qual o Senhor Jesus falava era um amor extremamente elevado, ele estava no ápice da sua manifestação. Era um amor que tinha as marcas absolutas da cruz. É um amor sacrificial. Esse é o amor mais elevado que nós temos. É exatamente com esse tipo de amor que nós amamos o nosso irmão, o nosso próximo. É com um amor elevado. Então, vocês se lembram que eu tratei desse assunto com os meus irmãos aqui. E nessa primeira porção, o Senhor Jesus está mostrando para nós, Marcos capítulo 12, que o principal de todos os mandamentos é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, coração, alma, entendimento e força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito importante. Quando ele fala esse segundo mandamento aqui, Jesus está se lembrando de Levítico 19, versículo 18. Muito importante. Agora, como eu falei, nós já verificamos que há um amor mais elevado. E o Senhor já nos falou disso, né? Quando estudamos João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Contudo, o Senhor, Ele quer nos ensinar algo muito importante desse texto que nós estamos estudando. A pergunta é, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Você já se perguntou? Quem é o meu próximo? Parece uma pergunta simples, e ela o é, mas ela tem os seus desdobramentos. E para que nós entendamos o coração do Senhor e possamos, de fato, receber essa verdade, essa revelação de quem é o meu próximo, nós precisamos associar a segunda passagem lida. Vamos para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, porque aqui o Senhor, Ele avança um pouco mais nesse assunto para conosco. Lucas, capítulo 10, a leitura já foi feita. Vocês se lembram, né? Aquele intérprete da lei, ou doutor da lei, ele queria, na realidade, pegar Jesus, provar Jesus, e fez algumas perguntas. E Jesus, ele, de certa forma, falou o que ele disse lá, naquela porção que nós lemos de Marcos, capítulo 12. Ele vai chegar àquele ponto, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ele engata o segundo mandamento, dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando o doutor da lei, o intérprete da lei, ouviu isso, aí entra o ponto para nós, no versículo 29. Ele, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Essa pergunta é muito interessante para nós. Quem é o meu próximo? E nós precisamos, então, olhar alguns aspectos desse texto para nós. Porque essa pergunta, ela é, vamos dizer assim, um ponto-chave para nós compreendermos o intento do Senhor Jesus para com aquele doutor da lei e para conosco também. Nós iremos aprender, ao olharmos essa porção aqui, nós iremos aprender as duas preciosas verdades que o Senhor tem buscado no meio do seu povo. O amor ao próximo, o amor sendo manifesto de modo prático e também a manifestação do espírito de compaixão. Então, aquelas duas realidades que o Senhor busca
no meio do seu povo, nós já podemos vê-las aqui nessa passagem. O amor sendo manifesto de modo prático e o espírito de compaixão sendo derramado. Já digo isso de antemão para os meus irmãos. Agora, o contexto daqui. Nós fizemos a leitura, então a palavra de Deus diz aqui, dentro da história que o Senhor Jesus coloca, que certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, então, fica a 800 metros aproximadamente acima do nível do mar. Então, quando a pessoa estava descendo de Jerusalém para Jericó, Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. E essa estrada é extremamente sinuosa e perigosa. Exatamente esse é o contexto que o Senhor Jesus coloca aquele homem que estava descendo em direção a Jericó. Ele cai nas mãos de salteadores e temos todo o relato descrito para nós aqui, diante de nós. Interessante também que, se nós olharmos dentro do contexto, muitos sacerdotes e levitas moravam em Jericó. E eles sempre saíam da sua terra, então, no caso agora, eles subiam para Jerusalém para exercerem as suas funções sacerdotais e levíticas. E uma dessas funções, na realidade, era praticar atos de amor e de compaixão. É isso que eles fariam, ou deveriam fazer, quando eles subissem para Jerusalém. Esse é um dado importante. Vamos acrescentar um outro dado para vocês. Talvez vocês já saibam disso, mas os judeus odiavam os samaritanos. Não havia conversa entre eles. Havia, de fato, uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos. Talvez você não saiba. Os judeus que reconheciam-se, ouviam-se como o único povo puro que não havia sido misturado com outra raça, eles julgavam os samaritanos porque era um povo misturado. Apenas um dado histórico para vocês. Quando vocês estudam, por exemplo, 1 Reis 12, nós temos lá a descrição da divisão do reino de Israel. Por 120 anos, o reino de Israel, ele foi um único reino. 40, 40, 40. 40 com Saul, 40 com Davi e 40 com Salomão. 120 anos. Depois que Salomão estava partindo, o seu filho Roboão iria assumir o reinado, aqui acontece a divisão. Não vamos entrar nos detalhes, mas é que houve a divisão. Duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram com Roboão, tribo chamada Reino do Sul, ou tribos do Reino do Sul, e as 10 outras tribos seguiram com Jeroboão e foram reconhecidas como as tribos do norte, o Reino do Norte. E esse Reino do Norte, ele durou, com 10 tribos, 200 anos. Vieram os assírios, conquistaram o Reino do Norte. Eles trouxeram, os assírios, povos de muitas outras nações, trouxeram para dentro de Samaria e levaram muitos que habitavam em todos esses territórios aqui e levaram para outros povos. Eles caldearam, misturaram o povo se perdeu a identidade, se tornou um povo misturado. Só para vocês finalizar esse contexto histórico, o Reino do Sul ele vai durar mais 100 anos, ou seja, entre 300 anos de duração, ele é levado cativo para a Babilônia, onde vai ficar 70 anos, aí nós temos o desenvolver da história. Então, isso mostra, por que os judeus odiavam os samaritanos, porque eles julgavam o povo samaritano um povo misturado, um povo impuro. Esse é o ponto. Agora, a grande questão para nós, quando Jesus está contando essa história, Jesus estava respondendo a pergunta do doutor da lei, aquela que eu enfatizei para vocês. Quem é o meu próximo? O doutor da lei queria saber, então Jesus vai contar essa história. Contar. Agora, quando nós já lemos a história, ela está um pouco no nosso coração, com certeza os samaritanos jamais entrariam na lista dos próximos dos judeus. Correto? Jamais. Os samaritanos jamais entrariam na lista daqueles chamados próximos dos judeus. Então Jesus, de modo sábio, de modo absolutamente impressionante, ele apresenta essa história
mostrando que tanto o sacerdote como o levita foram reprovados como próximos daquele que havia caído nas mãos dos salteadores, correto? Eles não exerceram nenhum amor e nem tiveram espírito de compaixão para com aquele caído. Não é isso que nós temos na história? Exatamente isso. Agora, algo importante para vocês entenderem, para onde eu quero levar vocês. O Senhor Jesus levou aquele intérprete da lei, aquele doutor da lei, para fora dos perímetros da sua religião. Porque na cabeça do doutor da lei, na cabeça dos judeus, o próximo seria somente aqueles que fizessem parte desse perímetro religioso deles. Então Jesus o tira desse perímetro da religião judaica. É como se ele mostrasse que o nosso próximo está no mundo. Não está no nosso meio, está no mundo. É como se Jesus falasse, olha, o nosso próximo, ele está lá no mundo. Agora, olhemos um pouquinho, com os olhos, abertos pelo Espírito para o samaritano. Ele se tornou o próximo daquele homem ferido. Mas ele também vai ensinar o que significa ser o próximo na prática. Porque ele podia passar lá, vou fazer uma oração para você. Olha, Deus vai te suprir, Deus vai mandar um anjo para te aguardar e ir embora. Ele poderia espiritualizar o seu encontro. Então ele não só se mostrou como próximo, mas ele mostrou o que significa ser o próximo. Isso é importante para nós. Rapidinho a gente vai para 1 João, capítulo 3, versículo 18. Texto que já lemos numa outra ocasião aqui, mas vale deixá-lo registrado. Primeira Epístola de João 3, versículo 18. Ao apelo da palavra do Senhor para nós aqui. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui está. Aqui está. Então, aquele samaritano, ele de fato aproximou-se, mas muito mais do que aproximar, ele agiu de modo prático. Ele está exercendo o amor e ele está tendo espírito de compaixão. Isso precisa tocar nosso coração para o desenvolvimento do nosso pensamento. Queridos e amados irmãos, quantos caídos, quantos perdidos temos encontrado por aí? Homens feridos, morrendo no seu pecado. Eles são aqueles que são chamados próximos. Só que nós vivemos nossos guetos. Nós vivemos nos nossos guetos privados. Aqui, ele é o leão da tribo de Judá. Lá fora somos gatinhos. Porque o secularismo, a mentalidade pós-moderna, fez com que a igreja encolhesse para dentro de si e perdesse toda a sua força de testemunho lá fora. Então nós precisamos verificar que nós precisamos compreender o que o Senhor Jesus está dizendo, o que significa amar o teu próximo como a ti mesmo. Percebam, Jesus tirou o doutor da lei dos perímetros da sua religiosidade, da sua religião, e levou para um contexto completamente diferente. Exatamente, ele quer que nós entendamos isto. Infelizmente, o espírito da religião pós-moderna, ela julga, condena, ela é impotente, por isso ela se afasta. Mas aquele que entendeu o significado de amar o próximo como a si mesmo, na prática, esse vai se aproximar. E vai demonstrar não só o amor, mas terá um espírito de compaixão. Vocês estão percebendo que eu estou arrastando, buscando levar a todos nós para entender o que significa amar o próximo a nós mesmos. O
O Senhor Jesus está nos levando para fora dos perímetros da nossa realidade. É muito mais do que o amor entre os irmãos. É amar o perdido. É amar aqueles que estão lá fora. Vamos pegar 2 textos aqui para mostrar aqui o Senhor Jesus, de fato, indo e mostrando-se como o próximo daqueles que precisavam. Mateus capítulo 9, versículo 11. Percebam só o contexto aqui, vocês já vão entender nessa leitura. Veja a emissão de juízo que os fariseus estavam fazendo contra o Senhor Jesus. Estavam recriminando a postura de Jesus. Mateus 9, versículo 11. Ora, vendo isto, melhor, vou ler o 10 para dar um contexto mais amplo para os meus irmãos. Versículo 10. E sucedeu que, estando em casa, à mesa, com muitos publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por quê come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Vocês perceberam? Jesus estava fora da zona, do perímetro da religião judaica. Estava no mundo, ganhando corações para o Senhor. E aqui ele está sendo totalmente recriminado. Aqui ele estava exercitando a realidade, o amor ao próximo. Não, e o amor de Jesus é perfeito. Um outro texto, Mateus 11, versículo 19. 11, versículo 19. Jesus está fazendo uma menção, né, de uma passagem, depois ele vai fazer alguns comentários, e aí chega no versículo 19 e diz assim: veio o filho do homem que come e bebe, e diz: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e de pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vocês percebem, olhando a partir do princípio daqueles que estão criticando? Eles estão olhando para Jesus e criticando ele, que ele era amigo de publicanos e pecadores. Ele era um comelão, um glutão, um beberrão. Era isso. Então Jesus estava longe do conforto da religiosidade judaica, da hipocrisia, mas estava verdadeiramente buscando o próximo. Amados irmãos, nós fomos chamados para amar as pessoas caídas, as pessoas não salvas, as segregadas, as viciadas, as exploradas moralmente, escravas do pecado, as pessoas esquisitas. Nós fomos chamados para amar todos. Todos. Nós temos que sair do nosso gueto e, de fato, viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Aqui há uma pequena lista daqueles que podem se constituir como o nosso próximo. Os segregados, os viciados, os explorados, os moralmente escravos do pecado, os mais estranhos de todos. Pequena listinha. Fazia um apelo para o meu irmão, para a minha irmã aqui presente. Peça um próximo ao Senhor. Senhor, dê-me um próximo. E você se constitua o próximo dessa pessoa. Para que você não só aproxime-se, mas haja de modo prático, para que você ganhe o coração. Somos frutos do amor de Deus. Somos alvos do amor de Deus. Somos amados por Deus. Por mais esquisito que nós sejamos, Deus nos ama. Deus nos ama e Ele quer que esse amor seja manifesto. O nosso campo missionário está lá fora. Está bem à volta de nós. Peçamos um próximo para que nós possamos exercer amor a este próximo e também manifestar o que? O espírito de compaixão. Queridos irmãos e irmãs, o amor é algo prático. De que modo temos manifestado o amor do Senhor? Será que eu tenho em mim o espírito de compaixão? Ou sou um religioso legalista?
Porque todos nós podemos nos tornar religiosos legalistas. Como tenho manifestado o meu amor às pessoas? Como tenho demonstrado o meu amor pelo Senhor? Só na reunião do Partir do Pão? Que bênção que é! Nós podemos aqui nos derramar como temos feito todos os domingos à noite, diante do Senhor, glorificando o seu nome, adorando a Ele pelos seus feitos, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Temos feito isso, mas o amor precisa ser manifestado lá fora. Queridos irmãos, guardem bem isso. O real avivamento da igreja implica necessariamente na manifestação do amor aos perdidos. Necessariamente. Existem 4 movimentos do amor. O primeiro é vertical. Quando a gente olha para cima. Só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas esse amor, ele está aqui, como estamos falando, ele precisa ser expresso. Aí vem as outras 3 realidades, ou 3 movimentos desse amor. É o amor à família, o amor aos irmãos e o terceiro, amor aos perdidos. Se nós quebrarmos um elo dessa correntinha de ouro, perdemos. Não haverá avivamento. O avivamento, na realidade, ele virá quando esse último elo dessa corrente de ouro, chamados 4 movimentos do amor, estiver no seu devido lugar. Quando você e eu entendemos o que significa amar o próximo lá fora, o que significa amar o perdido, o que significa, de fato, pregar o Evangelho com a vida. Como que isso é importante? Esta é uma realidade de uma assembleia que está imersa no reino do Filho do amor de Deus. Ela ama de modo prático, ela tem espírito de compaixão. Se nós pensarmos no exemplo da atmosfera, todos nós estamos imersos na atmosfera, estamos respirando. Se você for para Arapongas, se você for para Maringá, se você for para Portugal, se for para Espanha, você vai ter o ar, você está imerso no ar, não é isso? Agora a pergunta é, o quanto desse ar está dentro do meu pulmão? É o quanto eu? 4 litros e meio, talvez? Depende, um pulmãozão, 5 litros de ar, eu consigo jogar para dentro? Então, não é eu estar imerso na atmosfera, mas é o quanto dessa atmosfera está dentro de mim. Vocês entendem o que eu quero falar? Estamos em Cristo, não é? Aleluia! Quem está em Cristo é nova criatura, louvado seja Deus. Mas o quanto de Cristo tem em você, Eliseu? Quanto de Cristo tem em você? Vai depender da sua intimidade, da sua vida de união com Ele, do seu andar com Ele, do seu entrelaçar de amor com Ele. E vai depender também do seu testemunho por Ele. Então, Daniel, é muito mais do que eu estar nele, é o quanto Ele está em mim. É muito mais do que estar imerso numa atmosfera, o quanto desse ar está dentro de mim. E nós, às vezes, somos um povo que vive com bronquite, asfixiado espiritualmente falando. Você sabia que a bronquite não é a falta de ar, é o excesso de ar no teu pulmão? Você não consegue puxar porque está cheio. Então, se a gente não pôr para fora, a gente fica assim, com os brônquios inflamados. Então, o Senhor precisa nos ajudar. Então, o Senhor precisa nos ajudar. Amados irmãos, o mundo lá fora está morrendo. O mundo está caído. E nós estamos passando de largo. Nós não estamos nos aproximando. Quantas oportunidades você e eu temos tido? E o que temos feito com essas oportunidades? Por isso Senhor, dê-me um próximo. Um só. Para que eu possa, de fato, manifestar o seu amor e o espírito de compaixão que vem de ti também. Será, queridos irmãos, que as pessoas têm tocado o amor de Deus através de nós? Será que temos sido canais desse amor? Será que nós temos expressado esse
espírito de compaixão por onde quer que possamos ir? Ou temos desembainhado a espada e emitido palavras de juízo? Nós precisamos, diante da miséria que o homem encontra-se hoje, manifestar amor e espírito de compaixão. Não precisamos ir lá. Mas lá, já foi considerado isso numa outra oportunidade, até por outros irmãos também, em Apocalipse 2, versículos 4 e 5, ali tem a narrativa daquela carta escrita à primeira igreja, Éfeso. Chega um determinado momento que o Senhor vai falar assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Depois fala assim: volta às primeiras obras. Mas quando você vai analisar as obras dos irmãos em Éfeso, eram obras perfeitas, tudo certinho. Eles tinham discernimento espiritual, eles eram perseverantes, eles discerniam todos os problemas, eles eram fiéis doutrinariamente. Mas o que está faltando nessa igreja? O que significa voltar às primeiras obras? Na realidade, é fazer uma combinação perfeita entre o amor e o serviço. Eles começaram bem. Se você voltar 30 anos na história, né, a partir de Apocalipse, você cai lá na carta escrita por Paulo aos Efésios. Era uma igreja extremamente elevada, espiritual, cheia e plena de amor. Há elogios por todas as partes, mas 30 anos depois, eles se perderam. Eles ficaram na casca. E o Senhor Jesus disse: volta para as primeiras obras. Significa, vamos deixar de fazer as coisas e vamos só agora partir o pão? Não. Você tem que fazer uma combinação perfeita entre o amor e o serviço. É isso que significa voltar às primeiras obras. Esse é o ponto importante para nós. Então, é claro para nós, quando o Senhor Jesus ele está colocando para o doutor da lei todo aquele cenário construído daquele homem que foi, que caiu nas mãos dos salteadores, lá no final ele vai perguntar: qual desses três, na sua opinião, né? O sacerdote levita, o samaritano, de fato, se tornou próximo daquele caído? Aí fala: o que usou de misericórdia, usou de compaixão. Pois é, faz tu mesmo. Então nós devemos sair do nosso raio, nosso perímetro religioso, e entender que o nosso próximo está lá fora. Nós vamos considerar agora um outro cenário, um outro exemplo também bem rico, na minha maneira de ver, sobre esse assunto. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Aqui vamos ler do versículo 40 a 45. É um relato extremamente rico para nós também. Marcos 1, 40 em diante. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Até aqui. Nosso Senhor sempre expressou-se, e como é hoje, pleno de amor e com espírito de compaixão inimaginável. Foi o que aconteceu aqui. Quando nós olhamos para esse contexto, irmãos, desde que aquele homem contraiu a lepra, ele foi expulso do seu convívio familiar, do seu convívio social. Ele não podia andar por aí. Ele foi habitar, sabe onde? Quando eu fui pesquisar, ele foi habitar num vale chamado Vale de Rinom. Vocês já ouviram falar? Vale de Rinom? Essa palavra no grego, Geena, inferno, é a forma grega de Rinom ou Vale de Rinom. Era um lugar que se tornou símbolo de desgraça, punição eterna. Historicamente, esse lugar era usado por aqueles que ofertavam as crianças ao deus Moloque, aquele deus todo de metal que era embraseado
ficava incandescente e as crianças eram colocadas vivas nas mãos desse deus Moloque. Enquanto isso, eles mandavam rufar os tambores para que não ouvisse os gritos das crianças. Então, nesse lugar, Vale de Rinom, as crianças eram oferecidas. Símbolo de perversidade. Depois foi depósito de lixo, onde cadáveres e imundícias eram queimados num fogo contínuo. Você já leu sobre isso, com certeza. E esse vale ficava ao sudoeste de Jerusalém. E esse vale era habitado pelas prostitutas, habitado pelos marginalizados, pelos abandonados e pelos leprosos. É ali que eles moravam. O leproso da nossa história não estava sentado à beira de uma das portas do templo de Jerusalém. Ele não podia fazer isso. Ele não podia estar sentado nas ruas onde os transeúntes passavam. A lei o proibia. Ele não podia chegar perto de ninguém. E o versículo 41 diz o quê? No mesmo instante, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Por onde Jesus? Que banda Jesus foi andar, gente? Por que banda Jesus foi andar? Que lugar é esse? E essa palavra compadecido nós já falamos uma outra vez aqui. Vem de splâncton, vem das entranhas serem completamente remexidas de emoção. Foi isso que Jesus sentiu por aquele leproso, profundamente compadecido. Ele chacoalhou por dentro. E ele não curou primeiro para tocar. Ele tocou primeiro e disse: quero, fica limpo. Olha o próximo de Jesus aqui. Onde ele estava? No Vale de Rinom. Esse é o teu amado Senhor. Esse é o teu Jesus. Ele está ensinando o que significa amar o próximo como a ti mesmo. Que Senhor é esse que nós temos? Esse leproso não podia chegar perto de ninguém. Nunca mais ninguém havia tocado ele. Não podia. Mas houve um filho de carpinteiro, mãos calejadas. O Deus encarnado tocou e disse: quero, fica limpo. Aí está o próximo. Quem se habilita? Não temos descido no Vale de Rinom, irmãos. Estamos vivendo confortavelmente nos nossos redutos, nos nossos guetos espirituais. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Ele foi tocado com o pleno amor e provou verdadeiramente significa ter espírito de compaixão. John Wesley, certa vez pregando a 3.000 mineiros, século XVIII. Vocês sabiam que o primeiro púlpito, porque ele foi expulso da igreja anglicana, o primeiro púlpito de rua de John Wesley foi a lápide do seu pai? Porque eu estou em cima da lápide do meu pai, aqui é território particular, daqui eu vou pregar. Ele começou a ganhar vidas para o Senhor, porque ele saiu do contexto e foi para o Vale de Rinom. Ele foi pregar. Certa vez ele estava pregando para um grupo de mineiros considerados pela sociedade desprezíveis, inúteis, não eram dignos de frequentar a igreja elitizada. John Wesley então começa a pregar. Aqueles homens todos com a face coberta de fuligem, 3.000. O que se podia ver depois eram riscos nas faces, provocada pelas lágrimas, devido ao poder da palavra de Deus. John Wesley foi ao Vale de Rinom. Ele foi pregar. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. E no amor elevado de Cristo. Somos tão diferentes, na verdade? Tão diferentes.
Que Senhor é este? Ele entendia verdadeiramente o que significa amar o próximo. Ele desceu ao Vale dos Perdidos. Lance Lambert conta uma história. Ele morava em Jerusalém. Ele foi convidado por um amigo dele. Falou assim: Lance, você precisa conhecer um grupo, duas irmãs. Duas irmãs, elas cuidam de um leprosário. Fica em Ramallah. Ramallah fica ao norte de Jerusalém, em torno de 10 quilômetros. E um dia deu certo e o Lance Lambert, nosso irmão que está no Senhor, foi lá. Ele falou assim: eu nunca mais fui o mesmo. Essas duas irmãs, com mais de 80 anos de idade, eram moravianas. Vocês sabem do movimento morávio. Século XVIII, com o conde Nicolau Zinzendorf, antiga Morávia, atual República Tcheca, onde foi um dos mais lindos avivamentos da história que nós tivemos em todos os tempos. E eram mais de 200 anos depois, frutos do avivamento morávio. O que elas faziam lá no leprosário? Cuidavam dos leprosos, davam banho nos leprosos. Muitos deles não tinham perna, não tinham orelha, não tinham ponta de nariz, não tinham mãos. Elas davam banho, provisionava, supria. Lance Lambert então fala o seguinte: eu vi a presença de Jesus nelas. Elas desceram ao Vale de Rinom. Que tenho feito? Que nós temos feito? Não estou falando de obra social. Estou falando de uma realidade espiritual que envolve também estendermos a mão da graça. Então ele conta essa experiência. Elas, de fato, eram frutos daquele maravilhoso avivamento que aconteceu séculos anteriores. Que impressionante. Elas amavam aqueles leprosos. Repetindo, ele disse: eu pude ver a presença de Jesus nelas. Elas amavam o próximo. Elas tinham espírito de compaixão. Amados irmãos, nós precisamos entender o que significa o Evangelho na prática. O Evangelho público. A nossa espiritualidade, ela tem que ser pública, não privada. Peguem, por favor, Tiago, capítulo 1. Fazemos essa associação entre o que cremos e o que pregamos, o que anunciamos. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24. Tiago 1, 22 a 24 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui está. Olha o apelo que Tiago está fazendo para nós, que devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. A nossa cabeça está inchada, temos toneladas de informação na nossa cabeça, mas nosso coraçãozinho é bem pequenininho, damos show, muitas vezes, de interpretação bíblica, mas a nossa vida lá fora, ela é miserável. O Senhor quer que nós olhemos para textos como esse e paremos: Senhor, confesso a Ti, Senhor, que eu tenho sido um espectador, um grande ouvinte da Tua palavra, mas não tenho colocado em prática. Me ajuda, Senhor, para que este amor seja manifesto lá fora, para que o espírito de compaixão seja visto. Este amor não é teu, e nesse espírito de compaixão pertence a Ti, é dele através de Ti. Tiago, onde vocês estão, no capítulo 2, versículo
17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Adianta confessar e não ter uma realidade prática. É a história como nós falamos, comparando aqueles dois textos. Fomos salvos pela fé, não é isso? Mas o que nos dá a prova real de que fomos salvos pela fé, não é quando nós amamos os irmãos. Porque quando eu sou salvo pela fé, eu sou tirado da realidade, sou transportado da morte para a vida. A Bíblia fala assim, agora, se eu amo o meu irmão, de fato, eu tenho certeza que eu fui tirado da morte e fui levado na vida. Então, não é só fé, é amor. Fé e amor, conforme nós já estudamos aqui. Essas duas maravilhosas realidades. O Senhor quer exatamente esta verdade em nós. O Senhor deseja que nós experimentemos o que significa, de fato, amar o próximo. Amar aquele que está no mundo. Aquele que precisa do nosso amor. Aquele que precisa da expressão do nosso coração. Me permitam ainda colocar uma experiência que nosso irmão Lance Lambert compartilhou. Ele disse, eu penso que essa eu já havia falado para os meus irmãos muito tempo atrás, mas eu creio que cabe no contexto aqui. Ele disse o seguinte, que uma certa irmã teve um chamado no seu coração para ser missionária no Egito. E conversando com aqueles que cuidavam, da agência de missões para enviá-la, perguntaram, mas você ama o povo egípcio? Ela falou assim, ainda não, mas eu tenho certeza que o Senhor tem me chamado. E ela foi. E quanto mais ela convivia com o povo egípcio, mais ela odiava o povo egípcio. E um dia, um médico lá da missão precisou de alguém para ajudá-lo a sair do seu ambiente e ir para um determinado lugar, numa rua, para socorrer uma jovem que estava adoecida lá. Uma jovenzinha prostituta que estava muito doente. E ele a chamou e ela foi. E ele falou assim, olha, eu preciso fazer uma aplicação de injeção sobre ela, você vai precisar segurá-la no chão, você vai precisar segurá-la no colo, para que eu possa fazer o procedimento. E ela, com o seu coração completamente destemperado, e ela só foi obedecendo, e ela teve que segurá-la, aquele cheiro, aquele mau cheiro subiu até ela, era uma jovem prostituta, doente e estava mal cheirosa, ela teve ânsia, e ela disse assim, Senhor, como eu posso amar essa pecadora? Ela fede. O Senhor falou assim, beije-a. Beije-a. Ela então inclinou a cabeça e beijou a cabeça da moça. Ali nasceu um dos maiores amores no coração de uma missionária. Ela foi e entendeu o que significa ir para o Vale de Rinom. Ela entendeu o que significa amar o próximo. Ela entendeu. Oh, irmãos e irmãs, que Senhor é esse? Ele quer que nós ganhemos vidas para Ele. O avivamento não virá. Não virá. Se nós não expressarmos aquele quarto elo de ouro que implica nos 4 movimentos de amor. Como nós precisamos. Como nós precisamos, queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude. Tenho que avançar. Para nós finalizarmos, então, a última realidade de uma igreja imersa no reino do Filho do amor de Deus, que eu falei para vocês, é a humildade. Tenho poucas palavras para dizer para vocês. A humildade. Infelizmente, é uma qualidade que está perdida no meio da igreja. Em vários aspectos dos atributos do Senhor, nós
nos parecemos com o Senhor Jesus. Este é um deles. A humildade que não é nossa nos caracteriza como semelhantes a Ele. Voltem para Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 3 a 8. Eu vou fazer uma releitura de uma parte do que já tinha feito para os irmãos. Filipenses 2, 3 a 8. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui. Olha que quadro nós temos aqui. O Senhor Jesus estava lá nos seus castelos de marfim, tendo adoração de todas as miríades angelicais. Mas ele deixou o seu trono de glória. Ele veio amar o próximo. Ele veio nos buscar, porque ele não se aferrou naquilo que era o seu direito. Ele, sendo Deus, ele não se agarrou, não se aferrou a isso, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele jamais se esvaziou da sua divindade, não, ele se esvaziou de toda a sua glória. É como se ele colocasse a sua divindade, sabe, numa realidade onde era uma prerrogativa legítima dele, mas ele não a utilizou. Ele viveu como 100% homem aqui nesse mundo. Mas ele se esvaziou, ele mostrou, ele foi até o humus, né? Aí a origem, a etimologia da palavra humildade é o pó, é o humus, ele se humilhou, ele veio. Então aqui está o lugar mais alto que um cristão pode chegar. Mais alto é quando você chega aos pés do Senhor Jesus. Não existe lugar mais elevado do que tocar os pés do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, por causa do pecado, nos tornamos arrogantes, soberbos, orgulhosos, cheios de nós mesmos. Cheios de nós mesmos. Mas como disse lá no início, ainda assim somos alvos do amor dele. Como ele pode amar uma tranqueira como eu? Como ele pode amar uma tranqueira como o Beto, o Davi, a Cleide, o Davi, o outro é Davi. Como ele pode nos amar sendo tranqueiras? Pois é, o amor dele é inexplicável. Aí ele deixou o seu trono de glória. Ele veio e viveu como homem, numa das mais belas manifestações de humildade. Todos os textos, eu não vim fazer a minha vontade, mas já daquele que me enviou. Uma coisa eu faço, é me alimentar da vontade do Senhor. Uma comida eu tenho para comer, essa é fazer a vontade de Deus. Você quer ser o primeiro? Vai para o fim da fila. Não é isso que ele fala? Assim como eu sou, assim eu julgo. Então você percebe que ele sempre colocava o seu Pai no alto. É assim. Então aqui está, queridos irmãos, sabe, esse terceiro aspecto, terceira realidade de uma igreja que está imersa no reino do Filho do amor de Deus. Ela é e precisa ser humilde. A Bíblia diz assim: humilhai-vos na presença dele, para que ele a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sobre a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O nosso papel é humilhar, pôr a boca no pó. O papel dele é o papel dele. A humildade é a insígnia do cristão. É a patente mais elevada que o cristão deve ter. É uma marca inconfundível que é necessário termos como um nascido de novo. Lá em João, não preciso ir lá, João 3, versículo 30. Está escrito assim: convém que ele cresça e nós diminuamos. Convém que Cristo cresça e nós diminuamos.
nós crescemos para baixo. Nós não crescemos, vou crescer. Não, nós crescemos para baixo. É como diz o nosso irmão Romeu, né? Nós crescemos do 10 para o 0. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos 10, né? Sabemos tudo, né? Somos orgulhosos, mas sabemos tudo. Aí a gente começa a crescer. É como José cresceu. Você viu como José cresceu? Ele foi caindo, foi preso, desesperado pelos irmãos, foi vendido, foi acusado, foi para a cadeia, foi caindo, achou um trono. A última queda dele foi o trono do Egito. Nós crescemos para baixo. É isso. O Senhor quer verdadeiramente que nós experienciemos isto. Convém que ele cresça e nós diminuamos. Então, queridos irmãos, as 3 realidades de uma igreja que está imersa no amor de Cristo: amor prático ao próximo, espírito de compaixão e humildade. Como nós precisamos da ajuda do Senhor, não é verdade? Que o Senhor nos socorra. Queremos ser uma assembleia que possa manifestar de modo prático o amor ao próximo e também expressar esse espírito de compaixão. Vamos orar. Amado Pai Celestial, confiamos aos Teus cuidados a nossa vida. Livra-nos de sermos cristãos teóricos. Queremos expressar o genuíno amor por onde quer que possamos ir. Queremos verdadeiramente expressar o espírito de compaixão. Ajuda-nos a passar pelo vale de Rinom, que é este mundo caído, mas ajuda-nos a passar com espírito ativo, de amor e de espírito de compaixão. Dá-nos amor pelos perdidos e nos conceda espírito de misericórdia por onde quer que possamos ir. É o que nós te pedimos, no precioso nome daquele que morreu por nós na cruz, Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.